Abra sua Bíblia comigo. Salmos capítulo 51. Salmo capítulo 51, a partir do versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Diga comigo, coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Diga comigo, espírito inabalável. Então, um coração puro e um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Esse versículo é muito conhecido. Sobre ter o coração puro e um espírito inabalável. Salmos capítulo 51, ele vai trazer a história. Isso acontece depois que o profeta Natã, ele chega a Davi, o rei Davi. A maioria de vocês conhece a história. Davi se tornou o rei. O profeta Samuel ungiu Davi e Davi foi escolhido para ser rei. Beleza, ele chegou até o reinado. E um dia na janela da sua casa ele viu uma mulher tomando banho e ele se encantou por aquela mulher. Só que tinha um detalhe, aquela mulher era casada. E ele se envolveu com aquela moça, chamada Betseba, e aquela moça ficou grávida dele. O único detalhe é que o marido dela não estava em casa, ele estava na guerra. Então não teria como ela ficar grávida do esposo ou enganar, o esposo. Então Davi chama ali o marido da guerra e tenta fazer com que ele tenha relação com ela para poder assim camuflar aquele erro de Davi, e isso não acontece. A Bíblia diz que aquele homem não foi para casa e ele ficou longe da esposa porque ele não se viu digno, vendo que os seus companheiros estavam na guerra e ele estava ali podendo estar com a sua esposa. Não contente, Davi pega então, não só como adúltero, ele se transforma em assassino. A Bíblia diz que ele manda uma carta junto para o comandante e para que coloque Davi, Urias à frente da batalha. Então é óbvio que quando você coloca alguém à frente da batalha, é os primeiros que morrem. E foi isso que aconteceu. Então Davi se tornou não só adúltero, mas ele também se tornou um assassino. E aí tudo bem, ninguém soube. Davi volta e então junta com a esposa, e casa. Isso é um detalhe que eu não vou aprofundar, você sabe muito bem. Mas certo dia o profeta Natã vem e junto a Davi e confronta ele. Conta uma história das ovelhinhas, você sabe. Mas quando Davi é confrontado, a Bíblia diz nesse versículo que Davi cai em si. Até então ele vinha no caminho reto. Olha, nós conhecemos a história de Davi e sabemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Um homem que saiu lá do curral e Deus honrou ele, colocou ele no reinado, na posição mais alta, não é qualquer um. E você vê Davi errando no caminho, em um momento de descuido, de descanso na sua casa, você vai ver Davi saindo fora, então cometendo primeiro o pecado de adultério, e depois você vai ver Davi cometendo um assassinato. Quando Natã confronta Davi, a Bíblia diz que essa história, e esse versículo, capítulo 51 de Salmos, vai narrar sobre isso. Porque Davi identifica o que ele errou. Porque até então, isso estava sendo muito bem camuflado. E isso estava passando despercebido, talvez, diante da realidade e da posição que Davi tinha. Diante da realidade, da posição que Davi tinha, não seria descoberto. Mas o profeta expõe aquilo que estava, a nudez de Davi.
Então Davi diz: olha, Senhor, eu preciso ter um coração puro. E aí o versículo que nós lemos, o versículo 10, ele falou assim: olha, cria em mim. Se tem que criar, é porque não tem. Davi não tinha esse coração. Davi se perdeu no meio do caminhada. Algum dia ele tinha, mas agora ele não tem. Eu estou falando muito rápido? Não, né? Está dando para entender? Davi, então, tinha esse... Estou sendo bem didático ou não? Se vocês não entendem, aí não adianta de nada. Então, Davi, na sua oração, Davi entra numa profunda análise do que ele fez, as consequências que das suas decisões atingiu na sua vida, mas também no futuro da sua geração. E você que lê a Bíblia, você sabe o que aconteceu para frente aí. A família se desgraçou, você vai ver um estupro na família, tantas outras coisas acontecendo em virtude, em decorrência da atitude de Davi. Mas olha que Davi diz: cria em mim um coração puro. Qual é a pureza no nosso coração? E essa pureza é aquela pureza que quando nós éramos crianças, é a pureza de quando nós éramos inocentes, e que o mundo não nos poluiu. Essa vida terrena, ela nos leva a uma poluição. Nós somos constantemente bombardeados. Todos os dias nós somos levados a ter experiências terrenas que resultam em angústia, depressão, frustração, desânimo. Todas as nossas experiências no nosso ambiente de trabalho, no ambiente escolar, aonde nós formos, nós vamos encontrar pessoas que poderão atingir o nosso coração, mas também o nosso espírito, abalar o nosso espírito. Então Davi leva isso adiante e fala: Senhor, me dê esse coração puro e renova. Ou seja, eu só renovo aquilo que eu já tinha. Então eu preciso renovar. Renove em mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e não me retire do teu espírito. Restitui. Sabe o que é restituir? Restituir aquilo que você perdeu. Ele perdeu alguma coisa na caminhada? Perdeu. Davi vinha numa linha de crescimento. Hoje, ele saiu lá do meio do rebanho, onde ninguém via ele. Ele era o menor de todos e Deus foi honrando. Mas quando ele chega no seu ponto alto da sua vida, e isso que a Bíblia diz, no momento de descanso de Davi, ele pisa na bola, ele erra, ele falha. Olha para você ver que Davi não foi no momento que ele venceu Golias, não foi no momento que ele tinha que limpar o curral, que ele tinha que cuidar, que ele tinha que lutar com o leão, ele tinha que lutar com tudo. Não foi nesse momento que Davi errou. Foi no momento de descanso, no momento do conforto, no momento, uma hora que está tudo redondo na nossa vida. Então, qual é o detalhe importante que eu preciso levar todos os dias? Que é na hora que as coisas estão boas, na hora que as coisas estão redondas na nossa vida, a engrenagem das nossas finanças está rodando perfeitamente, o nosso relacionamento está indo muito bem, o relacionamento do nosso ambiente de trabalho muito bem. Então, nessa hora, é a hora do descuido. Por que é a hora do descuido? Porque os homens, a maioria dos homens, erraram no momento que estava tudo muito bem. Quando Noé erra, ele já tinha baixado a água e ele construiu uma vinha e se embebedou com a vinha. E a sua nudez foi exposta. Então não foi na hora que ele começou a construir o trabalho, o esforço para alcançar, construir a arca, a hora que todo mundo zombava dele. Não. Foi na hora que ele descansou, que tudo já estava bem, a água já tinha baixado, as plantas já estavam muito bem, o arco-íris já tinha aparecido e tudo estava normal. Então Noé erra. E isso eu poderia citar muitos homens na Bíblia, que erraram no momento do seu descanso. Mas, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos identificar o exemplo de Davi na nossa vida. Que tipo de coração que nós temos e que tipo de espírito que nós somos. Qual é o coração que o Igor tem? Qual é o coração que o outro Igor tem? Qual é o coração que o Jean tem? Então, essa análise
Quem faz? Eu? O pastor? O líder? Não. Há muito tempo se pregou na igreja onde que o pastor cuidava do rebanho. Nessa forma, tão incisiva. Cuidava de um ponto de interferir nas suas escolhas. E o pastor não foi feito para isso. Se o pai não interferiu na escolha de um filho que pediu a sua herança e deixou a casa e foi embora, o que o pastor tem que fazer? Sim, orientar, porém não interferir. As decisões da vida de cada um dependem de vocês. Porque a interferência de um sacerdote, por mais que ele tente a instruir, que eu acho importante, mas não interferir, é diferente, ele pode mudar o rumo da sua vida. Eu posso falar para alguém, fulano, não casa não, você não vai dar certo, espera, dá uma coisa. E nisso, o rumo da vida da pessoa mudar completamente. Quem sou eu para interferir? Nada. Quem precisa identificar? Você e eu. Eu tenho que cuidar da minha vida e você tem que cuidar da sua. Não é verdade? Cada um cuida da sua vida. Grande campanha pela vida. Cada um cuida da sua. E essa campanha pela vida, ela depende de muitos itens importantes. Muitos itens importantes. Como eu estou? Como eu estou vivendo a minha vida de fé? Como é a minha posição e as minhas decisões? Amados, a igreja, ela te dá um empurrão, mas ela não te faz um excelente crente. Em uma faculdade, você tem, de medicina, um exemplo, você tem pessoas que entram numa faculdade e saem excelentes médicos, mas tem açougueiros, não é verdade? Tem faculdades que o cara entra como administrador e sai como administrador. Outros como auxiliar administrativo. Não é verdade? Então, assim, existe uma evolução, mas já ouviu falar na faculdade que quem faz a faculdade é o aluno? É verdade. Quem faz o cristão não é a igreja. Quem faz o cristão, quem faz ser crente, viver uma fé perfeita e genuína, somos nós. As decisões a qual eu tomo vão refletir no futuro. Isso você não sente hoje. Mas amanhã, eu já tenho 34 anos. Esses dias eu tinha 17 anos, 18 anos. Cara, passou muito rápido. As coisas mudaram muito rápido. E aí, eu vejo o impacto das minhas decisões, como eu estou colhendo hoje e o que eu vou colher no futuro. Então, eu tenho que cuidar muito, porque agora, não mais o solteiro da vida, mas eu tenho responsabilidades. Eu tenho uma família, e aqui muitos têm família, e aqui tem muitos caminhos que precisam decidir ainda. Mas nós todos todos, precisamos olhar dentro de nós e vermos o que precisa melhorar. Vemos o que nós precisamos construir de diferente na nossa casa, na nossa vida. Mas parece que a gente não vai dar conta. Parece que as coisas estão muito difíceis. Parece que a nossa vida não caminha como nós queríamos. E é realmente desagradável muitas vezes. Nem tudo é como a gente queria. Cara, nem tudo é, galera, como a gente quer. Cara, nem tudo. Eu conto isso porque eu queria ser arquiteto. Não sou arquiteto, entendeu? Eu sou um projeto de arquiteto. Eu tento fazer uns rabiscos. E quantos de nós queríamos ser qualquer outra coisa e nós não alcançamos ou estamos buscando alcançar? Então, talvez eu estou falando da vida profissional, talvez você quer ser um pastor, talvez você quer ser um líder, talvez você quer ser um médico, não sei. Mas qual o caminho que você tem percorrido para alcançar resultados? Porque a nossa casa, a igreja do Senhor Jesus, a igreja como nós frequentamos, ela só dá um empurrão. Quem faz você virar crente é você mesmo. Quem faz você ser um bom cristão é você mesmo. Mas para isso eu preciso saber como é que está o meu coração e como é que está a minha mente. Cara, a mente, ela me leva para baixo.
A mente, ela me destrói. A mente, ela me sabota todos os dias e quer me jogar no chão, sabia? Porque eu começo a receber coisas, e aí é onde é que eu estou recebendo. O que é que eu estou colhendo? Quais são os frutos que eu estou colhendo? Quais são as pessoas que estão próximas de mim que estão me influenciando? O que a minha mente tem produzido? Gálatas capítulo 6, versículo 4, diz assim: cada um examine os seus próprios atos. Cada um de nós precisamos examinar os nossos próprios atos. Eu dei um tema, e eu acho muito batista esse tema, mas é esse mesmo, entendeu? Deixa eu colocar o tema. Pregue para você mesmo. Todos os dias eu preciso pregar para a minha vida. É bonito eu chegar aqui e pregar para vocês, amado. Mas no meu dia a dia eu preciso pregar para mim, eu preciso colocar isso dentro de mim e falar assim, eu preciso vencer. Então, leva consigo esse tema, você vai lembrar, pregue para você mesmo. Todos os dias você levanta e fala assim, bom dia Espírito Santo, eu estou aqui. Obrigado por mais um dia, obrigado porque eu venci até aqui. Nós estamos no mês de abril, estamos concluindo o mês de abril. Graças a Deus, até aqui o meu salário deu. Não é verdade? Até aqui eu consegui pagar as contas. Até aqui eu consegui resolver minha vida. Foi ou não? Ué, não é verdade? Até aqui eu consegui pagar minha faculdade. Está dando certo. Então, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Então, quando você levantar, fala, eu preciso pregar todos os dias para mim mesmo, antes de pregar para as pessoas. Quando eu exponho isso, é porque eu preciso também colocar como se eu estivesse sentado aí junto com vocês. Porque todos nós temos desafios. Os meus desafios quando eu tinha 18 anos, não é os mesmos que eu tenho hoje. Não é de jeito nenhum. Porque quando eu tinha 18 anos, eu queria comprar um carro. Eu comprei com 22, 21. Eu comprei uma moto. E depois eu comprei um carro. E assim, depois eu fui conquistando. O nosso sonho, hoje não. Hoje você tem que comprar máquina de lavar e secar. Você tem que... Hoje o negócio é comprar geladeira que abre 2 portas, não é verdade? Lava-louça. Acabou as brigas lá em casa. Agora tem uma lava-louça. Já viu aquele vídeo lá? A gente, se nós tivesse comprado essa lava-louça antes de nós casar, não tinha briga nenhuma. É o maior investimento que você tem que fazer. A louça sai limpinha, cara. Olha só que a Bíblia, e eu vou indo aqui, Gálatas capítulo 6, cada um examine a si próprio. Não é eu que vou examinar o Vinícius, a Tailine, sou eu. Quando nós tínhamos antes uma igreja, uma juventude, que a mentalidade da juventude era com que o que eles faziam era pensando no que o líder ia falar, nós criamos uma juventude fraca. Cadê a juventude? Não está aqui. Cadê os frutos? Os frutos não permaneceram. Algo de errado não está certo, correto? Sim ou não? Sim ou não? Porque se os frutos é para permanecer. Então, quando o líder cria... Olha, quando o líder criar uma equipe, eu vou lá sair fora da igreja um pouco. Quando o líder cria uma equipe para trabalhar, sua equipe está lá no serviço, você é patrão. Ó, você é patrão. Sua equipe está no serviço. Quando você sai... eu lembro quando eu trabalhava na Nova América uma vez, cara, eu peguei férias nessa mesma época. A nossa chefe do RH, ela estava de férias. Cara, fizeram uma arruaça, levaram pipoca, usaram o data show da empresa para assistir filme no horário de serviço. Olha, pensa em comprar refrigerante, usaram o espaço que é para treinamento, fizeram uma lambança. E isso, óbvio que lá tem gente querendo passar rasteiro, né? E chegou lá em cima, mandou uns 4 embora. Então, assim, a equipe que você forma é para que quando você sair, ela continue trabalhando, funcionando, correto? Sim ou não? Sim, você cria uma equipe para isso. E a igreja não é diferente. A igreja, você pode sair daqui e você for lá para São Paulo, e lá você continua sendo o Jean, o Éder, lá você continua sendo o mesmo camarada, o Henrique. Você não mudou nada. Você não vai chegar lá
em São Paulo, vou arrumar umas menininhas aqui agora. Ninguém tem ninguém aqui, velho. Não é verdade? Vou num baseado aqui. Vou dar uma encharcada. Vou tomar uma. Eu falei assim, vou tomar uma. Ou, vai lá em casa para nós tomar uma. A pessoa deu uma engolida assim, é um tereré. Cara, você sabe o que eu estou te falando? Você continua sendo o mesmo, aqui dentro, lá fora, onde você estiver. Por quê? Porque os valores não estão no pastor que você precisa cuidar, no chefe que você precisa estar ali mantendo o padrão. Não, ele estando ou não estando, as coisas funcionam. O pastor estando ou não estando, a igreja funciona, as coisas andam. Porque você tem consciência do que você está fazendo. Quando eu trouxe essa palavra, eu não trouxe com o objetivo de fazer nenhum tipo de acusação, mas sim para despertar você. Davi precisou ser despertado, porque Davi então não entendeu. Cara, Davi podia ter parado quando ele houve a traição, mas o medo era tão grande de ser exposto diante, porque ele era rei. Ele continuou, não mais como o cara que andou com a mulher do outro, mas agora ele veio e mandou matar o camarada. Então, erros sucessivos, cara, ninguém perde a fé, ninguém desanima, ninguém faz nada errado da noite para o dia. É um dia após o outro, as coisas vão errado após o outro. Você acha que Judas errou e chegou ao fim que ele chegou da noite para o dia? Não. Todo dia ele foi indo fora do propósito. E quando você sai fora do propósito, a gente não presta. Cara, se a gente sair fora do propósito, a gente não presta. E aí eu mostro para vocês como é importante termos equilíbrio. Como é importante sabermos qual é a nossa posição e sabermos quem nós somos. Porque eu não posso me comparar com o Jean. Eu não posso comparar com o Igor. Eu sou o Igor, com H. Certo? Sim ou não? Eu sou o Igor. Eu não posso me comparar. Eu sou eu. Né? Sou eu. Só o que sobrou. É o que está aqui. Diz uma coisa, você fala assim, olha, se você não merece um líder melhor, é porque você não é melhor. Entendeu? Você tem um líder que você merece. Essa história é antiga. Se fosse bom mesmo, se fosse bom, você tinha o Lucinho. Tinha ou não? Estava lá com o Lucinho, lá em BH. Mas não é. Quem mais? Fala o nome aí dos caras. Eu nem lembro mais. Os camaradas. Mas você só mereceu o Igor. Galera, quem quer ler para mim? Gálatas capítulo 6, versículo 4. Quem que é o camarada que vai ler? Ou a camarada, né? Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Eu vou esperar. Gálatas 6, versículo 4. Estou indo para o final. Pode ler, Tailine. Entenderam? Olha a minha versão. A sua, que versão que é a sua? Acho que a minha é essa mesmo também. Eu não marquei. Mas cada indivíduo, aquele ali prove, né? Mas cada indivíduo avalia as suas próprias atitudes. Como é que você tem sido? Cara, você consegue saber como que você é? Eu consigo. Eu sei quando eu estou mal. Eu preciso dar uma ajustada. Preciso fazer uma revisão. Não é verdade? Cada indivíduo avalia as suas próprias atitudes. Então, você saberá como orgulhar-se de si mesmo. Você vai saber o que está acertando, o que você está errando, sem viver se comparando com as outras pessoas. Porque cada um deve levar o seu próprio fardo, colhendo aquilo que semeamos. Então, existe uma lei da semeadura. Você está cansado de ouvir isso. Quase foi para o chão. É a lei da semeadura. Planta, colhe. Planta, colhe. Correto?
Todos nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, nós vamos colher. Cada um vai colher aquilo que plantou. Amados, todos os dias eu preciso olhar para dentro de mim e pregar para mim mesmo. Falar, hoje eu sou o pastor da minha vida. Eu preciso pregar que a palavra, ela saia desse livro e ela venha para dentro de nós, mas ela venha com precisão para mudar as nossas condutas. Cara, eu não posso continuar sendo o mesmo. Eu não posso viver uma vida como os outros vivem. Eu preciso ser diferente. E aí eu disse, aquele que semeia, colherá. Salmo 139, versículo 23, diz assim, sonda-me. Sabe o que quer dizer sonda-me? Esquadrinha. Algumas versões vai dizer, esquadrinha o meu coração. Salmo 139, versículo 23, sonda-me, esquadrinha o meu coração, ou seja, esquadrinha o meu coração. Conhece-o, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Olha novamente, a Bíblia está dizendo, olha, de novo sobre o coração, de novo, a palavra está dizendo, o salmista da Bíblia está dizendo, de novo sobre o coração e de novo sobre pensamentos. Porque aqui é a janela, que eu recebo tudo, e eu coloco para fora nas minhas posições, nas minhas atitudes, nas minhas decisões, e interfere diretamente na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque da onde eu estou recebendo, cara, não tem como eu colocar uma água suja aqui dentro, não contaminar, não tem. Vai contaminar o restante da água. Você ouve muito aquela história, você coloca uma laranja podre num saco de laranja cheio. Cara, passa um tempo, você olha, está tudo podre. Aquela única laranja apodreceu tudo. Não é? Já ouviram isso? Como é que muitas vezes o que a gente tem recebido contamina tudo? Eu não consigo enxergar, eu não consigo visualizar isso. Vamos caminhando para o final. Olha, na versão a mensagem, a palavra diz assim, ó, investiga minha vida, Senhor. Descobre tudo ao meu respeito. Olha aqui que a mensagem diz. Investiga minha vida, Senhor, e descobre tudo ao meu respeito. Interroga-me, testa-me, assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Quem eu sou? Olha o que Davi está dizendo, Senhor, me interroga, pergunta, questiona, fala, combate. Davi está dizendo para ele mesmo, não é para as pessoas não, mas para ele. Ele pregou para ele mesmo, Senhor, eu preciso voltar na onde eu era. Eu preciso corrigir, eu errei, eu ajustei. Eu não quero isso para a minha vida. Eu já vi novamente. Ele fala, Senhor, eu preciso me consertar. Quando nós falamos, amados, sobre esquadrinhar o nosso coração, você sabe o que é esquadro? Quem sabe o que é esquadro? Sabe? Existe um esquadro. Sem um esquadro, você não consegue fazer um prédio desse aqui, nenhuma casa. Você precisa de um esquadro, correto? Você precisa esquadrinhar toda a estrutura dele. Eu sou engenheiro, né? E nem construtor, mas você precisa esquadrinhar. Você sabe por que você precisa esquadrinhar? Por quê? Quem sabe? Não ficar torto, correto? Para não ficar desalinhado. Quando que você vai perceber que ficou desalinhado? Quando? Quando você for colocar um piso desse aqui, o primeiro vai sair bem aqui, com 5 centímetros, o último lá vai sair largo. Ele está desalinhado. Se você olhar aqui, eu vou olhar assim, ó. Não, aqui não está mais ou menos. Esse prédio tem um pouquinho fora de esquadro, lá na frente. Você vai olhar, cara, está fora de esquadro. Não é verdade? Já ouviu os velhos falar assim, esse caminhão está sem o pino de centro, já viu? Pino de centro, já ouviu falar do pino de centro? Já viu o caminhão na rua andando assim, ó, de lado? A traseira anda lá e o caminhão anda aqui, à frente. Vocês nunca viram? Gente, será que eu tenho problema? Vocês nunca repararam? Nunca viram um caminhão andando meio de lado assim, ó? A roda de trás
não passa, se ele passa na areia, uma areia na terra, a roda da frente, a de trás, não passa em cima da roda de trás, no rastro. Por quê? Porque está fora de pino de centro. Sem o pino de centro. O ônibus acontece muito isso também. Sim? Quando você olha, o ônibus está indo de lado. Os da usina era assim antes. Agora melhorou. Vai de lado. Está fora. Verdade? Como diz, está com a bunda fora. Cara, tem muito crente que tem o pino de centro. Você não vê? Tem muita gente sem o pino de centro. Está desalinhado. Na frente está bonito. Mas para trás está torto. Lá atrás, nos bastidores, está torto. Quantos estão sem o pino de centro? A Bíblia diz, esquadrinha o meu coração. Sabe, amados? Esquadrinhar o meu coração. É você identificar o que você precisa melhorar. O louvor pode subir. Ah, mas é muito difícil. Rapaz, eu sei que é difícil. Cara, é difícil. Mas se você desistir, vai ser mais difícil ainda. Eu provo para você. Talvez você vai demorar para entender. Talvez você desiste e daqui 5 meses você fala, puxa, demorei para entender. O filho pródigo demorou para entender. Sabe quando que ele demorou? Quando o dinheiro dele acabou. O dinheiro dele acabou, ele falou, puxa, lá na casa do meu pai tinha tanta comida, era tão farto. O que eu fui fazer isso? Gastei. Ué, cadê meus amigos agora? Para pagar um lanche para mim? Não tem mais. Aí ele falou, puxa, o que é que eu fiz da minha vida? Peguei o dinheiro, gastei, torrei o dinheiro que meu pai conquistou com suor. E agora eu estou aqui, não tem nem comida para... Estou querendo comer a lavagem dos porcos. E é isso que a Bíblia diz. Ele fala assim, olha, demorou, mas ele voltou. E aí o prejuízo foi muito grande. Sabe? Muitas vezes, amados, a gente está como esse. Preciso ir lá fora, gastar o que eu tenho. Minha juventude. Gastar... Ah, eu sou novo, né? Preciso namorar, festejar, eu preciso viver bem. Cara, vou sacrificar minha juventude? Talvez alguém que já ouviu isso. Cara, a melhor época da sua vida, você vai sacrificar? Eu já ouvi isso. Quantas vezes? Mas eu não convenço ninguém. Eu não engano ninguém. Mas a pior coisa da nossa vida é a gente se enganar. A gente se sabotar. Ser alguém que nós não somos. Porque a gente mostra aquilo que a gente não é para as pessoas e a gente vai sofrer. Eu sei que há dificuldades, amado. Eu sei que há dificuldades. E se eu contar a minha história, né? E você contar a sua, nós vamos se abraçar e chorar juntos. Mas ele disse que não seria fácil. Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês, aonde vocês andar. Cara, você já teve a experiência de você... Eu já tive. Cara, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade esse mês. Já tive. Meu dinheiro acabou, meu salário está pouco. E naquele mês, a provisão veio, aumentou meu salário. Nesse mês, minha moto quebrou, meu carro estragou. E eu não sei mais o que eu vou fazer. E naquele mês o dinheiro veio. Talvez, não só nas finanças, mas quantas experiências nós tivemos nos relacionamentos, nas soluções de problemas dentro da igreja. Quantas vezes nós estamos frustrados, desanimados, e Deus vem com um fôlego de vida, enche-nos novamente, e nós conseguimos caminhar mais um tanto. Cara, tudo tem um propósito, mas o que eu não posso, a Bíblia fala, a Bíblia diz que Deus desviou o povo do caminho mais curto, que era chegar à terra prometida. Segundo o cálculo, é 200 quilômetros aproximadamente.
E Deus fez com que isso acontecesse, e eles andaram em círculo, e foi tempo, e tempo, e tempo, e tempo, e passaram 40 anos, o coração duro, porque queria voltar lá ainda, porque preferiam todos os dias voltar lá, mas que povo, coração duro, cara, o que Deus fez, e ainda eles queriam voltar, e aí a gente acha um escândalo, pode falar, meu Deus tirou eles da terra do Egito, eles estavam sendo escravizados, fez as pragas acontecerem uma atrás da outra, até Faraó liberar, e aí abre-se o mar vermelho, acontece tantas outras coisas, tantos milagres, a nuvem acompanha, o maná vem, a água brota, tantas coisas acontecem, e mesmo assim, o coração está duro. Aí a gente fala assim, meu Deus, mas que povo com coração duro. E aí você olha para dentro de você, com precisão, com análise muito precisa da sua vida, e você vai identificar que muitas vezes você está sendo aquele mesmo camarada, porque Deus te tirou de um caminho, e muitas vezes você está teimando, e a sua vida está dando volta, e não resolve nada, e você dando volta, e você não chega a lugar nenhum. Por quê? Coração duro. Sonda-me, ó Deus, vê se há algo em mim, tira esse coração duro, cara, eu preciso, deixa pra lá, falou mal de você, deixa pra lá. O Diogo disse assim, se eu fosse ligar para todo mundo que falou mal de mim aqui na igreja, eu não conversava com ninguém aqui, eu acho com ninguém aqui, quase ninguém, só Ô Senhor. Por quê? Porque todos a gente tem problema. Cara, todo mundo dá problema. É assim mesmo. Toca a vida. É assim mesmo. E vai continuar. As coisas assim, no ambiente de trabalho, tudo vai continuar. Feche os seus olhos, coloque de pé. Senhor, nos dê esse coração, meu Pai. Esse coração, meu Pai, disposto a servir, disposto a estar na Tua presença.